Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai tratar então como chegar agora nas equações simétricas da reta. Lembrando que a gente está em R3 agora. Não estamos mais em R2, agora as discussões vão ser específicas para R3, ok? Então a gente já viu como chegar na equação vetorial, deduzimos ela. Da equação vetorial já vimos como chegar nas equações paramétricas da reta. Agora a gente vai terminar os três tipos de equações com as equações simétricas, ok? Aqui a reta, a dedução, tal, a reta que a gente usou para deduzir, né? Então vamos lá. O que são equações simétricas? Por que equações simétricas? Porque a gente iguala uma mesma quantidade dessas equações. Qual quantidade? T. Vamos ver isso melhor? Qual que é o procedimento de sair das equações paramétricas? Vamos trabalhar já aplicando. Qual que é o procedimento quando a gente sai das equações paramétricas para chegar nas equações simétricas? O procedimento é bem simples. Isolar. Isolar. A gente isola. Eita. A gente isola o parâmetro t. Ou qual seja o parâmetro, né? Se for w, a gente isola w. Se for s, a gente isola s. Aí esse que é o negócio. Esse aqui é o procedimento para chegar, tá? Esse aqui. É isso que tem que fazer. É isso aqui que tem que fazer. Isolar o parâmetro. Isolar t. Ok? Em cada equação. Então vamos lá. Para x, errei, meu Deus do céu. Para x, então a gente tem, ó, vamos lá. X igual x0 mais t vezes v1. Então, vamos lá. A equação é x igual x0 mais t v1. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso isolar t. Então, eu vou passar o x0 para o outro lado, vai ficar x menos x0 igual a tv1. E agora? Bom, agora eu preciso passar tv1 dividindo, ou, né, dividir v1 dos dois lados da equação. Então ficaria aqui x menos x0 sobre tudo sobre v1 é igual a t. As equações simétricas são as mais complicadinhas. A gente vai ver por quê. Então beleza. Já isolamos t para x. Próximo. Para y. Então a gente tem que y, ó, vamos lá. A gente tem y igual y0 mais tv2. Então y igual y0 mais tv2. Vamos fazer o mesmo procedimento. y0 passa subtraindo, ou subtrai y0 dos dois lados da equação. Fica igual a tv2. Aí a gente pega o v2 e divide, né? Y menos y0 sobre v2 igual a t. E isolamos t para y. Agora, próxima e última para z. Para z. Então, aqui a gente tem z igual, ó, z igual z0 mais tv3. z0 mais tv3. Ok? Certo. Mesmo procedimento, vai subtrair z0 dos dois lados da equação,
ou passar subtraindo, igual a t v3, e no final z0, z menos z0 sobre, tudo sobre v3 igual a t. Beleza, isolei então t. Agora eu tenho aqui a quantidade, a proporção que cada reta segue em relação ao seu parâmetro. Tá? Temos isso. Como assim? A gente pode entender isso dessa forma. O parâmetro t, ele vai me dar, quando eu substituo t em cada equação aqui, por exemplo, eu substituo na equação ali, na equação da reta, eu substituo t igual a 2. Aí eu colocaria aqui o valor 2, aqui também e aqui também. Com isso, eu chegaria em um ponto. Por quê? Porque aqui eu já sei. x0, y0, z0 eu já sei. v1, v2, v3 eu também já sei. Se eu tenho a equação da reta, eu já sei. Eu coloco t igual a 2 e não vai faltar mais nada. Eu vou multiplicar 2 pelo valor do vetor, pelos componentes de cada vetor em cada equação, e somá-los com x0, y0, z0, respectivamente, em cada equação. Eu vou ter um valor para x, um valor para y, um valor para z, ou seja, eu vou ter um ponto. Como assim um ponto? Lembre-se, t vezes v é o escalar que eu quero que o vetor r menos r0 seja. Ou seja, que vai de P0 até o ponto que eu estou analisando se faz parte da minha reta. Se eu coloco t igual a 2 e eu obtenho aquele ponto, é simples. Eu consigo um ponto dentro da minha reta, tá? Que vai ser escalar ali em relação ao vetor v. Quer dizer, vai ser o vetor, né, P0x, vai ser escalar de v até aquele ponto ali. Aí eu vou obter, então, o vetor que vai até o ponto dentro da minha reta. Parte do ponto que eu já conheço dentro da minha reta e vai até o ponto do vetor que eu... Até o ponto que eu quero analisar. Até o ponto que vai ser o respectivo para t igual a 2. Uma coisa interessante que a gente pode considerar também é t igual a 0. Se eu ponho t igual a 0, eu vou ter o quê? 0, 0, 0. Aqui vai cortar V1, V2, V3. Né? Ó, vou colocar aqui. Aí vai cortar x igual x0 mais 0 vezes V1. Tá? Y igual y0 mais 0 V2. Z igual Z0 mais 0 V3. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer o quê aqui? Eu vou conseguir cortar, eu vou tirar, simplesmente vou cortar as componentes de V1 e não vai fazer diferença. Mas como assim? Eu posso fazer isso? Ué, vamos ver? Daí eu vou ter o quê? Aqui em cima, eu vou ter que x igual a x0, y igual a y0 e z igual a z0. O que é, então, x igual a x0, y igual a y0, z igual a z0? Não é um ponto? Não é um ponto, não é esse ponto aqui? x0, y0, z0. Não é esse ponto? Qual que é esse ponto aqui? Não é o ponto que eu já sei que está dentro da minha reta? Vocês conseguem ver e visualizar isso aqui? Eu vou estar falando simplesmente do ponto P0. Se eu coloco t igual a 0. Eu vou estar falando do ponto que eu sei que faz parte da minha reta. E se eu coloco t igual a 1? E se eu colocar t igual a 1? Deixa eu pegar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. E vamos trazer aqui mais para frente. Mais para cima, quer dizer. A gente está fazendo algumas análises aqui agora. E se eu coloco t igual a 1? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, vamos lá, x, opa, mais perto. Eu vou ter então x igual x0 mais 1 vezes V1. E y igual y0 mais
1 vezes V2. Z, aí, ó, Z igual Z0 mais 1 vezes V3. O que vai acontecer então aqui quando eu fizer isso? Eu vou obter o seguinte, então, ó, daqui, daqui e daqui. Eu vou obter o quê? Eu vou obter que x é igual a x0 mais, bom, 1 vezes V1 dá V1, né? Mais V1. Y igual y0 mais V2. Porque 1 vezes V2 dá V2. Z igual a Z0 mais V3. E o que é isso? Antes eu tinha conseguido o ponto x0, y0, z0. Agora eu estou conseguindo, ou, né, vamos associar, vamos lembrar, a gente está falando da equação vetorial, então a gente está falando de vetor. Vetor, não é bem um ponto, é o vetor posição, que a gente já falou, do ponto de P0, do ponto P0. E agora nesse caso aqui, eu vou obter disso, então, o seguinte, não é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, x0, eu vou obter então para x, para y e para z, o seguinte vetor, x0, y0, z0, mais v1, v2, v3. Não é a mesma coisa? É só fazer a conta, gente. Só fazer a soma de vetores e tal. Tá? Só isso. Deixa eu apagar isso aqui. Só fazer a conta aqui, soma de vetores. Você vai obter a mesma coisa. E o que é isso? Eu estou somando, então, o vetor R0, que é o vetor posição do ponto P0, com o vetor V. Fica aqui, então, V, R0 mais V. E o que é o vetor R0 mais V? Bom, se esse é o vetor R0, esse aqui é o vetor V, o vetor V, se eu fosse escrever ele certinho, eu teria que fazer ele começar na origem, né? Esse aqui. Aí como que a gente soma vetores mesmo? Não tem a regra do paralelogramo, não é pela regra do paralelogramo? Eu não vou mostrar aqui de novo, porque eu já mostrei isso tantas vezes. Mas ó, eu teria que copiar aqui então o R0 para ir da ponta do V até a ponta da outra V. E eu vou ter qual vetor daí? Eu vou estar falando do vetor, ó, um paralelogramo, eu vou estar falando do vetor que começa no mesmo ponto e que vai até esse ponto aqui que eu acabei de achar. Não é? Não é esse vetor aqui que eu vou estar falando? Ó, vou fazer até bem grandão aqui para vocês verem. É esse vetor que eu estou falando. Esse é o vetor posição de qual ponto? Qual que é o ponto que esse vetor está me representando sua posição? Esse ponto aqui. Que é exatamente o ponto que eu obtenho quando eu saio do P0 e vou e ando o comprimento de V. Partindo do P0, tá? E ando o comprimento de V até o meu ponto. Comprimento de V aqui, ó. Vocês conseguem perceber isso? Agora eu vou trazer uma outra ideia para vocês. Imagina que vocês têm uma reta. Uma reta. Reta aqui, ó. Tem uma reta. Agora, vocês têm não só a reta. Vocês querem... É como se essa reta é infinita, tá? Finge que é infinita. Vocês têm... Lembra nos eixos, né? X, Y, Z? A gente tem o quê? As divisões. A gente tem 1, 2, 3, 4. Ali para trás, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui do lado, 1, 2, 3, 4. Aqui para trás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No Z também, 1, 2, 3. Aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Não está perfeita as divisão, mas é basicamente isso. Tá? Na reta, a gente vai ter isso também.
Como assim? Baseando-se no parâmetro. A gente tem aqui, vamos supor, um ponto. Esse ponto aqui é o meu ponto P0, que eu sei que faz parte da reta. Aqui é onde o parâmetro vale quanto que a gente viu? 0. Né? Ó, 0. Então aqui é onde t vale 0. T igual a 0. Um pouco para frente ali, vamos por aqui. Na verdade não, vamos colocar o vetor. Vamos pegar o vetor V, que é exatamente o vetor que eu estou trabalhando. E vamos colocar aqui. O vetor V, ele parte então do P0 e ele vai me dando as direções, né? Esse aqui é o vetor V. V, ok? E ele vai me dando o quê? Ele vai me dando outros pontos que estão dentro dessa reta. Quando eu parto do P0 e ando V, e ando na direção de V, né? E vou até um outro ponto, eu chego nesse ponto aqui. Chego nesse ponto aqui. Esse é o ponto exatamente quando eu pego e saio, lembrando que tem um vetor posição aqui do P0, que é o R0, né? Lembrando isso. Eu saio dele, ando ele, depois eu ando mais V, eu ando mais um pouco V. Então esse ponto aqui, esse vetor que vai dali onde saiu o R0, dali onde sai R0. Finge que tá um vetor retinho, tá? Esse ponto que sai da onde começou o R0 e vai até onde terminou o V, ele é qual vetor? Ele é o vetor R0 mais V. Qual que é o vetor R0 mais V? Qual que é o valor do parâmetro para esse vetor? Ó, é o que a gente chegou aqui. Para t igual a 1. Então esse ponto é o ponto onde t vale 1. E esse t vale 1 vai depender de quem? De aonde? Vai depender a distância de cada dessa unidade aqui do parâmetro que eu falei dentro da reta. Ó, aqui no meio, bem no meio aqui deles, vai ser para qual o valor de t? Bem no meio. Para t igual a 1 sobre 2. Tá? E ele para trás? Se eu pegar V, por exemplo, se eu pegar V aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ó, e aqui? Vou fazer com outra cor. Esse vetor é qual vetor? Esse vetor é o vetor menos V. Ele vai chegar em qual ponto? Ele vai chegar no ponto, nesse ponto aqui, depois que eu saio dele. Quando eu já cheguei na reta, no ponto P0 e saí dele. Ele vai chegar nesse ponto aqui. Qual é o parâmetro desse ponto? Bom, se para lá é 1, então para cá vai ser menos 1. T vai ser aqui igual a menos 1. Né? Então, ó, veja bem. Então, veja bem. A gente está fazendo o que aqui? A gente está subdividindo a reta em posições relativas ao parâmetro. Porque eu coloco o parâmetro dentro da equação da reta, eu vou obter pontos dentro dessa reta. Ok? E se eu coloco para t igual a 2? Qual que vai ser o valor? Bom, isso aqui é 0, aqui é 1, provavelmente vai ser mais ou menos aqui assim, né? Qual que vai ser a distância entre o valor do t0, entre o valor do t0, entre o valor do t0 até t1 e de t1 até t2? Vai ser nada mais, nada menos do que outro v. Vai ser a mesma distância. Ou seja, o vetor que vai do 0 ali até o 2 é o 2v. Entendeu? Até por isso, na equação vetorial, eu colocaria t igual a 2, fica r0 mais 2v. Certo? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou subdividindo a minha reta aqui, ó. Esse aqui é o t0. Vamos tirar esse...
ter meio aqui. Aqui no meio seria menos 1 sobre 2, né? Ali seria 3 sobre 2, né? Que seria 1 meio. No meio ali do t igual a 2 e t igual a 1. Mas, o que tem que ficar compreendido disso? Que a gente pode subdividir a reta em posições do parâmetro, assim como a gente fez com os eixos. Só que para os eixos x, y, z, eu tenho qual que é o meu vetor? Qual que é o vetor que eu uso ali? Não é o vetor unitário? Não é aquele vetor unitário? Ó, não tem o vetor unitário que vai aqui, ó. Aí, pra lá e pra lá. Não tem os vetores unitários? Lembra deles? Então, aqui é o I, aqui é o J, aqui é o K, né? Então, eles que vão me indicar, eles vão ser os meus vetores diretores de cada eixo. Então eles vão me indicar onde que é os parâmetros, onde que está a direção dos onde que está a subdivisão dos parâmetros deles. Mas aí eu vou conseguir 1, 2, 3, 4, 5. A única coisa é que o comprimento deles é 1, porque eles são vetores unitários. Agora, no caso aqui, o que vai estar me ditando qual que é o comprimento entre eles? O vetor V. É o próprio comprimento do vetor V que vai estar me indicando isso. Isso é importante ficar compreendido agora, porque mais pra frente a gente vai ver coisas que se assimilam dessa forma também, tá? Então é importante isso já ficar citado aqui. Eles vão me dando, então, ó, eles vão me dando aqui os parâmetros. Os parâmetros não. As subdivisões de cada eixo. A reta, por que não seria um eixo? Por que eu não posso falar que a reta, por exemplo, é um eixo? Qual que é a diferença entre um eixo e uma reta? A gente vai ver mais pra frente que não tem essas coisas. Não tem diferença entre um eixo e uma reta. Um eixo é unidimensional, a reta também. A reta pode muito bem ser um eixo. Mas isso é outra história. Agora, o que eu estou falando aqui? O que isso é importante ficar citado? Por que é importante isso ficar citado? Porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente em outros capítulos. Ok? Só deixa eu coisar aqui, tirar esses outros desenhos que eu fiz, tá? É importante ficar, então, entendido que a reta ela tem essas divisões, essas subdivisões dela, e que cada parâmetro vai me dar um ponto dentro dela quando eu isolo, quando eu aplico esse valor. Agora, qual que é a questão? Quando eu quero analisar se um ponto está ou não dentro da reta, eu preciso ver se eu preciso analisar, ó, preciso analisar se um ponto o ponto, quero analisar se um ponto faz parte da reta. O ponto é Q, que é o ponto QX, QY, QZ, tá? Que são as coordenadas desse ponto. Faz parte da reta? É caso geral aqui, gente. A gente só trabalha com letra aqui. Caso geral. Faz parte da reta. O que eu preciso analisar? Eu preciso ver se dentro da equação paramétrica ali eu conseguiria aplicar x igual a alguma... eu conseguiria aplicar t igual a um certo valor, e para t igual a um certo valor, em todas as equações, eu preciso conseguir x igual a qx, eu preciso conseguir como resultado para um único t que eu aplico nessas equações, tipo t igual a 2 aqui, 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 t igual a 3 aqui, 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 t igual a menos 1 aqui, 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 aqui. Tá? Ou qualquer outro número real.
Eu preciso conseguir x igual a qx, y igual a qy e z igual a qz. Eu preciso conseguir isso. Se eu não conseguir, se eu consigo, ó, se eu consigo isso, ótimo. Então faz parte da reta. Então esse ponto faz parte da reta. Agora, se eu não consigo isso, ó, vamos lá, esqueci de colocar. Se eu consigo, que pertence à reta. Que pertence à reta. Qual que é o nome que eu dei para a reta ali no coisa? Eu nem falei muito sobre o nome que eu dei para ela, né? Eu coloquei o nome de R para a reta. É a reta R. Então, que pertence a R. Agora, e se eu não conseguir? Se eu não conseguir QX, QY e QZ, eu posso conseguir QX e QY. Se QZ eu não conseguir, aí não consegui. Eu tenho que conseguir as três. As três eu tenho que conseguir. Essas três igualdades aqui eu tenho que conseguir para um único valor de T. Se eu não conseguir isso, isso significa que Q, adivinha? Que não pertence à reta R. Ok? Entendidos? Isso é importante ficar citado aqui, para a gente entender por que é uma simetria. Por que isso aqui é uma simetria? Porque isso tem que dar igual a 2, por exemplo, se t for 2 para um certo ponto, isso tem que ser igual a 2. Eu posso analisar também e colocar, ó, nas equações simétricas, eu vou falar isso depois, mas eu posso colocar qx, qy e qz em x, y e z. Eu posso colocar qx aqui, fazer a conta, eu vou chegar num valor. QY aqui, fazer a conta, chegar em um valor. QZ aqui, faz a conta, chega num valor. Esses três valores que eu cheguei são iguais? Se forem iguais, esse ponto faz parte da reta. Se não forem iguais, não faz parte. Eles têm que ser os três iguais. Por quê? Porque eis a simetria da reta, tá? E agora, depois que eu já isolei T, já cheguei nessas equações aqui, ó. Cheguei nessas três equações. Vou deixar. Cheguei nessas três equações. Cheguei. Tá aqui. E agora, o que eu faço? Agora, eu faço o seguinte. Eu faço T igual a T igual a T. Exatamente por isso, porque T tem que ser um só valor, não pode ser outro. T não pode ser um valor para x, outro valor para y, outro valor para z. T tem que ser igual para as três equações, para que esse ponto faça parte da reta, senão ele não faz parte da reta. Simples assim. Ok? Beleza? Então daí eu vou ter o quê? Para x, para y e para z. É só substituir. No lugar de t aqui eu coloco isso aqui, no lugar do outro, no t aqui eu coloco esse, no lugar do outro t eu coloco esse. Aí eu vou obter o quê? Eu vou obter x menos x0 sobre V1. Essa é a fórmula geral, tá? Se tiver diferente disso, no caso ali da sua... Se você estiver olhando lá a sua reta e tiver diferente disso daqui, aí tem que analisar as diferenças, tem que analisar os sinais, tem que ver o que é cada coisa, tem que ver o porquê que tá daquele jeito. Por exemplo, se o x for negativo, o x aqui não tá negativo. Então, provavelmente, seja o V1 que seja uma componente negativa do vetor diretor. Porque daí V1 com x1 com x aqui, negativo, com positivo, vai ficar negativo no x, né? Então, daí tem que analisar isso. Tá? Mas isso é matemática básica, gente. Y menos y0. É sempre assim, eu comparo com a fórmula. Tem que estar igual à fórmula. Você tem que conseguir botar números ali e fazer ficar igualzinho à fórmula. É assim que você analisa, é assim que você extrai da equação simétrica. É assim que você extrai da equação simétrica o que você quer extrair. Ok? Eis aqui então as equações. Deixa eu, na verdade.
Dá uma viradinha. Ficou um pouco torto. Fica mais retinho assim. Mais reto. Aqui sim, então eu tenho as minhas equações simétricas. Ok? Tá? Tenho aqui então agora sim minhas equações simétricas, as equações simétricas da reta. Equações simétricas da, faltou o ponto aqui, né? Da reta em R3. Ok? Lembrando, precisa deixar nesse formato, exatamente nesse formato. Nem que você precise colocar um zero no lugar do x0, tá? Você coloca o zero no lugar do x0, porque às vezes vai aparecer só x sobre alguma coisa. Aí não. Aí não pode ser. Aí realmente você vai ter que colocar um zero no lugar do x0. Ou seja, a coordenada do ponto que já está dentro da reta, coordenada x, é zero. Se aqui for mais, é porque a coordenada é negativa, porque precisa ser menos aqui. Nas equações simétricas, precisa ser menos. Tá? Precisa fazer essa análise. Não pule essa análise, porque você vai errar a questão se você pular. É muito provável que você erre a questão se você pular. Ok? E como que eu encontro aqui as coordenadas aqui? Como que eu saio disso e vou para a equação simétrica, para vetorial, para paramétrica? Como é que eu faço isso? Gente, da mesma forma que fez até agora. Essas daqui vão ser, então, as coordenadas do ponto P0, ou as componentes do vetor V0. Essas daqui embaixo serão dividindo, né? Dividindo tudo ali. Mas ó, entenda-se uma coisa. Ela tá dividindo, esse V1, V2 aqui, ele tá dividindo. Ah, esqueci do coisa. Esqueci desse aqui. Esse V1, V2, V3 aqui, eles vão estar o quê? Eles vão estar dividindo como é que eu vou enxergar, né? Que é diferente, que é, por exemplo, vamos supor, pode ser que o ponto ali, o ponto P0, ele tenha, né? Por exemplo, seja 1 sobre 3 a sua coordenada. E aí, como é que eu vou saber se 1 sobre 3, se é 3 então a coordenada do vetor? Não, não é 3. 1 sobre 3 é a coordenada do ponto. É a componente do vetor, quer dizer. 1 sobre 3 é a coordenada do ponto. A componente do vetor não vai ser não vai ter relação com a coordenada do ponto. A gente viu que o vetor é uma coisa diferente do ponto. Então o que eu vou ter que fazer? Analisar quem divide a variável. É quem está dividindo a variável que me importa. Aí eu tenho que igualar para os dois, porque ele está dividindo os dois. Eu preciso igualar os denominadores nos dois. Aí sim, quem estiver ali em cima, aí sim eu vou ter a componente do ponto, a coordenada do vetor, e em cima ali vai ser o meu ponto. Tá bom? Então esse aqui é as coordenadas, as componentes do vetor V, vetor diretor. Vamos aqui, por exemplo? Determina as equações simétricas da reta que contém o ponto 2, menos 1, 5. E é paralela ao vetor menos 3, 3, 4. É os mesmos dos exemplos passados. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos reescrever aqui as equações simétricas. X menos x0 sobre V1. Tem que ficar nesse formato. Aí a gente pode até dar uma simplificada depois. Y menos y0 sobre V2 igual Z menos Z0 sobre V3. Aí vamos lá. X0 é 2. Opa. X0 é 2. Então fica x menos 2, tudo sobre V1 menos 3.
igual. Aí, ali o ponto. Menos 1, que é o... Vai ser, perdão, vai ser y menos. Aí, menos 1, vamos colocar menos 1 sobre V2, que é 3. Igual z menos 5 sobre 4, V3. Agora vamos dar uma simplificada para vocês verem como surge muitas coisas, como surge a maioria das dúvidas ali, os problemas com o sinal e tal. Vamos dar uma simplificada aqui. Vamos desenvolver um pouquinho. Aqui no x eu tenho menos aparecendo no denominador. Geralmente o menos não aparece no denominador, aparece em cima. Então vamos fazer isso. Ficaria menos x mais 2, tudo sobre 3. Aqui em cima ficaria y mais 1, tudo sobre 3. E ali no z ficaria bom, continuaria do mesmo jeito que está, porque não dá para desenvolver mais. Sobre 4. Perceba aqui o x agora está negativo, a variável está negativa, mas na fórmula ela não é negativa. Aqui também tem outra questão, o ponto está com o sinal positivo aqui, mas na fórmula não é positivo, é negativo. Então tem alguma questão com o sinal acontecendo aqui. Qual que é essa questão com o sinal que apareceu? É porque a componente do vetor diretor não é 3, é menos 3. Então esse sinal negativo entrou em cima. Então eu preciso tirar ele e colocar ele embaixo para ficar x menos x2 em cima. X menos 2 em cima. Aqui não tem questão em relação ao sinal da variável, mas aqui eu tenho um sinal positivo e não é para ser positivo, é para ser negativo. Então, quer dizer que nesse caso, como não tem problema com o sinal da variável, não é problema com o vetor diretor. É problema com o quê? Com o ponto, tá? É o ponto que tem esse problema. O problema só vai ser com o vetor diretor quando eu tiver negativo na frente da variável. Quando tiver esse problema, quando tiver com a variável o problema. Aqui também eu vou ter menos... Aqui na verdade não tem problema nenhum, tá na forma mesmo, é bem facinho. Tá? Esse seria então o nosso resultado. Ok? Espero que tenham entendido tudo que eu falei, que é muito importante. As coisas que eu falei nesse vídeo. Aqui, desse negócio dos parâmetros aqui. É importantíssimo, tá? Espero que tenha ficado compreendido. E qualquer dúvida, manda nos comentários, que eu sempre leio tudo e vou estar respondendo aí. Ok? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.